Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica, continuando o nosso assunto sobre transistores. Vamos lá, os objetivos da aula de hoje são conhecer as configurações básicas dos transistores, conhecer o efeito de amplificação e conhecer o efeito de chaveamento, tá? Então, começando com as configurações básicas, tá bom? Configurações básicas é a maneira que nós vamos ligar o transistor. Na aula passada, a gente viu que o transistor funciona de que forma? A gente polariza diretamente o emissor e a base, polariza reversamente o coletor e a base. Para quê? Para que surja uma corrente entre o coletor e o emissor, certo? Então, as configurações básicas são: a primeira é a configuração base comum, tá? Então, por que se chama base comum? Se vocês perceberem aqui, nós temos tanto a NPN quanto a PNP, tá? Olha só, do lado esquerdo é a entrada, do lado direito a saída, tá? Da configuração. Então, quando a gente diz que a base é comum, é porque a base, olha só, tá ligado tanto na entrada quanto na saída, tá bom? Então, a configuração base comum tem como característica um ganho de corrente menor que 1, um ganho de tensão elevado, né? Uma resistência de entrada baixa e uma resistência de saída alta. A configuração emissor comum, agora é o emissor que é comum tanto à entrada quanto à saída. Olha só, o emissor aqui, ó, tá ligado tanto do lado da entrada quanto do lado da saída, tanto no PN do NPN quanto no PNP. Então o emissor comum tem um ganho de corrente e um ganho de tensão elevado, que é ótimo, tá? Uma resistência de entrada média e uma resistência de saída alta. E por fim, nós temos a configuração do coletor comum. Agora é o coletor, ó, que está tanto na entrada quanto na saída. Então tem um ganho de corrente elevado, um ganho de tensão menor ou igual a 1, resistência de entrada muito elevada e uma resistência de saída muito baixa, tá? Aqui no nosso curso, nas nossas aulas, nós vamos tratar de apenas uma configuração, que é a configuração de emissor comum. Então as ligações que nós vamos ver aqui, né, a forma que a gente vai utilizar o transistor é nessa configuração de emissor comum, certo? Então vamos agora para o efeito de amplificação, né? O transistor ele pode funcionar tanto como um amplificador como chave eletrônica. Então esse efeito de amplificação significa que um aumento da corrente na base provoca, tá, um número maior de recombinações e um aumento na corrente no coletor. Então se você aumenta a corrente na base, esse aumento da corrente na base aumenta a corrente no coletor. Do mesmo jeito que diminuindo a corrente na base, diminui a corrente do coletor. Então, isso significa que a corrente na base controla a corrente no coletor. Olha só, essa é a corrente na base e essa é a corrente no coletor. Então, olha só, uma variação na corrente da base gera também uma variação na mesma proporção da corrente no coletor. Então, eu posso dizer que a corrente aqui no coletor é a amplificação dessa corrente aqui na base, certo? E esse efeito, né, é denominado de ganho de corrente, tá bom? Esse efeito é denominado de ganho de corrente e é representado pela variável beta, ou em alguns datasheets a gente pode encontrar como HFE, tá? Beta ou HFE. Pode ser expresso matematicamente pela relação, tá bom? Entre essa variação, né, da corrente de IC e a variação da corrente de IB, coletor e da base, tá? Então beta, delta IC sobre delta IB. Já o efeito de chaveamento, certo? O efeito de chaveamento trabalha com as correntes, com a corrente máxima do coletor. Isso significa que o transistor vai funcionar como uma chave, tá? A base agora, ao invés de estar diminuindo e aumentando a corrente para diminuir e aumentar a corrente do coletor, a base agora vai ligar ou desligar essa corrente no coletor, certo? O controle da base agora vai ser para dizer se vai ter ou não corrente no coletor.
Dessa maneira, o transistor funciona como uma chave eletrônica. A gente falou que o diodo também era uma chave eletrônica, só que no caso do diodo, né, dependia muito do sentido da corrente, né? Se tiver num sentido, conduz, se tiver no outro, não conduz. Nesse caso aqui, essa chave vai ser controlada pela base, tá? Então a base é que vai dizer se a chave está fechada ou se está aberta, tá bom? Então, resumindo, conhecemos as configurações básicas dos transistores, essa aula foi bem curta, né? E também conhecemos os efeitos de amplificação e chaveamento, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau.